O tema da mensagem que eu vou trazer hoje é o amor incondicional de Deus. E você, se você reparar, puxar lá no comecinho, o Pablo falou sobre isso, o amor incondicional de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor não erra. O Senhor não erra. Né, Léo? O Senhor não erra, né, Pablo? O Senhor, Ele não erra. Então, irmãos, nós temos uma grande oportunidade hoje de receber algo da parte de Deus. Esteja com o coração aberto, tá? Esteja com o coração aberto, esteja com o coração quebrantado, sensível e disposto a receber algo da parte de Deus, porque Ele está aqui, amém? O Senhor está aqui hoje. Eu posso sentir a presença de Deus e eu creio que você também pode sentir o Senhor hoje aqui. Ele está disposto, o Espírito Santo de Deus, Ele está disposto a ficar aí diante de você e olhar para dentro do seu coração. E Ele vai procurar um coração quebrantado, sincero, contrito, um coração disposto a senti-lo. Porque muitas pessoas hoje em dia se perguntam, por que eu não sinto a Deus? Por que eu não consigo? Eu estou vendo uma reunião poderosa, uma palavra poderosa, algo extraordinário está acontecendo na igreja, no GCs, nos cultos, e eu não consigo sentir nada. Quem já fez essa pergunta aí? Quem já se fez essa pergunta aí? Eu sou o primeiro. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? É carne pura da minha parte? O que é que está acontecendo? Por que eu não estou sentindo algo a mais? Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos nos aprofundar mais em Deus. É isso que Deus quer de nós. Então, se vocês forem prestando atenção, vocês vão ver que durante essa mensagem a gente vai falar muito sobre isso. Sobre você abrir o coração, estar sensível a Ele, para você ser levado a um nível mais íntimo, mais profundo com Deus. Não se limite ao que você tem hoje. Não se limite ao que você já conquistou hoje. Busque mais de Deus, busque mais da parte de Deus, porque Ele está aqui e Ele quer te dar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, abre sua Bíblia, quem tiver com a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2. A gente vai entender aqui, um dos motivos porque as pessoas não conseguem sentir o Senhor. Muitas vezes as pessoas veem uma barreira, um obstáculo diante dela, em momentos assim poderosos, e ela não consegue sentir absolutamente nada. Nós vamos entender alguns pontos que vai fazer você compreender melhor isso. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Fala glória a Deus. Fala aleluia. Olha o que a palavra de Deus fala, olha o que Paulo diz, olha, não seja igual ao mundo. Por que eu não sinto a presença de Deus? Será que nós não estamos fazendo ou agindo de alguma forma que nos lembra as coisas lá de fora? Mas isso é suficiente para mim não sentir a presença de Deus? Claro que é. Deus, Ele é santo, amém? Fala comigo, Deus, Ele é santo. Fala para a pessoa do seu lado, Deus é santo. Agora eu vou fala assim, Deus, Ele não divide a sua glória. Aleluia, irmão. Deus, Ele não divide a glória dEle. Então, quando a palavra de Deus fala, seja santo, porque eu sou santo, é para nós buscarmos sermos intensos em tudo a Deus. Em todas as coisas, tudo que você se propôs a fazer dentro da igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja completamente intenso na presença de Deus, se você quer receber algo a mais dEle. Quem quer receber algo a mais de Deus aí? Quem quer receber algo a mais de Deus aí, levanta a mão. Não se amoldem aos padrões deste mundo. O que é padrões do mundo, irmão? O que o mundo faz hoje? Aí eu pergunto para você, o mundo sente a presença de Deus? As coisas que as pessoas fazem lá fora, proporciona a ela sentir o Senhor? Ser íntimo de Deus? Sim ou não? Não, irmãos, a palavra de Deus ela não mente, ela nos ensina isso, que nós precisamos estar dentro da palavra.
para podermos sentir o Senhor com mais intimidade, com mais profundidade, com mais comunhão, mais alegre. E se nós cometermos coisas que o mundo faz, mesmo estando dentro da igreja, nós seremos bloqueados. Eu sou uma pessoa que eu fico incomodado. Se eu venho para a igreja, eu saio e não sinto nada. Eu fico incomodado. Eu falei, poxa vida, o que está acontecendo comigo? Senhor, me mostra o que eu estou fazendo de errado. Porque não é normal, irmãos. Não é verdade, pastor? Não é normal. Não é normal você vir para a igreja e você sair da mesma forma sem sentir algo, sem sentir o toque de Deus. Não é normal, irmãos. Põe isso na sua cabeça. Não é normal. Você precisa se revoltar contra isso, no bom sentido. No sentido de que eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso fazer algo que vai me proporcionar ter uma experiência mais profunda. Vai me proporcionar ter uma experiência mais íntima com o Senhor. E nós temos essa liberdade hoje, irmãos. Nós somos um país que ainda tem essa liberdade de poder pregar a palavra, de poder nos reunirmos quando nós estamos aqui hoje. Para ouvir, para aprender, para conhecer no GCs. Se você não faz parte do GC, procura um GC urgente. Vai ser abençoado, vai compartilhar da palavra com os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33. Mais um ponto que muitas vezes te impede também de sentir a presença de Deus. Grava isso, hein? 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, eu estou lendo aqui, mas não estou acostumado, pastor, está na frente ali, está fácil. Vamos lá. Não se deixem em as más companhias. Irmãos, nós somos santos. Olha os santistas aí já. Santistas já se revelaram aí já, né? Nós somos santos, irmãos. Nós somos santos. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes que você tem. E às vezes são coisas que você não aprendeu somente na igreja, irmãos. É coisas que você aprendeu com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. Glória a Deus, mãe, pela sua vida, por ter me ensinado direitinho. Glória a Deus também pela vida da senhora. Pela minha família também. Minha sogra, cadê minha sogra? Eu entrei para a família com quantos anos? 19, mas desde os 17. Obrigado, Cida. Obrigado por ter me ensinado muita coisa também. Glória a Deus, irmãos. Então nós aprendemos muitas coisas com a nossa família. Só que o que acontece? As más companhias, as más conversações do mundo corrompem os nossos bons costumes. Não deixe isso roubar a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Não deixa o diabo criar situações, irmãos, para impedir você de receber algo a mais do Senhor. Não permita isso. Nós somos pessoas que fomos chamados por Deus para termos intimidade com Ele, profundidade, e não sermos mais um neste mundo. Mas é para ser melhor que alguém? Não é para ser melhor que alguém não, é para você ter comunhão com Deus. É para você entender que você precisa vir para a igreja, sentir o Senhor, ser renovado, ser tomado pelo Espírito Santo, voltar para a sua casa e levar tudo que você recebeu aqui para lá, para o seu trabalho, para onde quer que você esteja, irmãos. Mas lá, você vai ter que fazer o que você faz aqui. O que você busca aqui, você precisa buscar lá também, do lado de fora. Não só aqui. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 11. Outro versículo bem conhecido. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 11. Vamos ler juntos isso aí? Meus irmãos, fui informado. Terminou? 12.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma oportunidade de ouro hoje. Hoje, o Senhor, Ele te chamou para receber algo a mais dEle. E a gente entende que quando nós buscamos ao Senhor de uma forma que nós precisamos abrir mais o nosso coração, abrir mais a nossa mente, abrir mais o nosso entendimento, você passa a receber mais dEle. Você passa a receber um pouco a mais, uma porção dobrada do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais um versículo aqui. Vivendo a vida como o mundo vive, irmãos, jamais provaremos o melhor de Deus. Repete, olha para a pessoa do seu lado, fala assim, ó: vivendo a vida como o mundo vive, jamais provaremos o melhor de Deus. Amém? Porque o Senhor procura pessoas que buscam a Ele. Glória a Deus. Salmos 14 no versículo 2. Abre lá, Salmo 14 no versículo 2. O Senhor busca e procura pessoas que queiram se aproximar dEle. Vamos lá ler rapidinho? O Senhor olha dos céus para a humanidade, para ver se há alguém que tenha entendimento. Alguém que? Então, presta bem atenção, o Senhor está olhando para nós hoje. O Senhor está olhando para hoje para a igreja local. O Senhor está olhando para você, está olhando para mim. E Ele está procurando alguém que busque a Ele. E sabe o que eu digo? Como uma pessoa ajuizada: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer isso? Levante sua mão direita e fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu vou buscar. Amém. Eu vou buscar o Senhor. Então, Deus, Ele tem pressa em te encontrar. Deus, Ele tem pressa em estar próximo de você. Nós compartilhamos esses dias, inclusive até hoje lá na sala, né? Oséias capítulo 4 no versículo 6. O Senhor, Ele quer pessoas que buscam entendimento. Às vezes as pessoas pensam assim: mas eu não estou sentindo nada. Mas peraí, você está buscando entendimento da parte de Deus? Você está buscando algo da parte de Deus? Conhecimento dentro da palavra? Para você não ser mais um, para você não ser mais uma pessoa. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. Anota bem isso no seu coração. Pessoas que ficam no morno, na média, é alvo fácil de Satanás, irmãos. Isso é muito sério. Mas como assim, Cris? Como assim pessoas na média? Pessoas assim que nem explode e nem sai de vez, mas ali está mediano. Pessoas assim que entende que de repente é só aquilo mesmo. Não é isso. Se de repente você pensa isso, se passa isso na sua cabeça, repreende em nome de Jesus e fala: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Porque o Senhor é um Deus que não tem limites. Amém. O Senhor é um Deus que não tem limites. Então Ele quer o quê? Um coração quebrantado, um coração aberto, um coração que vai despertar em nós o desejo de todos os dias estar ao lado dEle, servindo. E quando eu falo, irmãos, quando eu falo assim, ao lado do Senhor, entenda bem, você está com o seu irmão aí do seu lado, isso também faz parte. A comunhão, a intimidade, a proximidade entre os irmãos, isso também faz parte. Amém. Ó, eu glorifico a Deus, porque eu tenho vários amigos, vários irmãos aqui na igreja, e muitos de vocês, assim, eu sei que eu posso me aproximar e falar: olha, eu tô com dificuldade, eu tô com problema, e eu sei que de pronto atendimento já vai falar: Cris, conta comigo. Eu sei disso. E eu sei que muitos aqui de vocês também sabem que a recíproca ela é verdadeira, que pode contar conosco também, com toda a liderança da igreja, pastor Douglas, pastora Gisele, com todos os líderes de GCs, com todos os irmãos. Às vezes a pessoa não é nem um líder, não é um líder de GC, mas ela tem um coração tão aberto, tão quebrantado, mas tão disposto a servir.
que bota muitas vezes nós no bolso, não é, pastor? Tem essas pessoas dentro da igreja, irmãos, e às vezes nós não valorizamos elas. Pessoas com o coração ali totalmente disposto a servir o Senhor, a abraçar a causa, a vestir a camisa, como a gente sempre fala, né? Quem veste a camisa aí? Quem veste a camisa da igreja aí? Quem veste a camisa e fala: Senhor, eu estou aqui porque eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero contribuir para o teu reino crescer. Eu glorifico a Deus por isso aqui, irmãos. Nós conversávamos no sábado, cadê o Josa? Né, Josa? Na sexta, né? Antes de... Conversávamos na sexta e o Josa estava me explicando, pastor, a dificuldade que vocês passaram aqui na pandemia. Foi lágrimas, né, Josa? Né, pastor? Né, Gi? Os irmãos que estavam aqui, né, Pablo? Os irmãos... Quem estava aqui na época? Eu não estava, me perdoem, eu não estava. Mas eu imagino, cara. Eu imagino a dificuldade que vocês tiveram aqui. E eu me emocionei quando ele falou. Porque eu vejo hoje isso aqui. É algo extraordinário, pastor. É algo extraordinário. Vamos correr, né, Josa? Pega a moto. Vamos atrás. Irmãos, olha a resposta de Deus aqui, ó. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Oh, irmão. Valorize essa pessoa do seu lado, irmão. Valorize esse irmão, valorize esta igreja, valorize a liderança. Valoriza essas pessoas que estão aqui para te ajudar. Esse irmão que às vezes não aparece nas manchetes, mas ela está ali disposta a te dar um abraço, a te dar um carinho, a te dar a mão na hora que você está mais precisando. Porque muitas vezes as pessoas correm quando vê que você está numa situação difícil. Muitas vezes os amigos próximos mesmo, esses não, esses correm junto. É ou não é? Não é verdade, Yuri? Esses correm junto. Esses não abrem mão da aliança, não. Amém? Quem é esse aqui? Levanta a mão. Tem algum aqui? Tem algum aqui que não abre mão da aliança? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém aqui que não abre mão? Amém. Glória a Deus. Eita, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deixa eu aqui. Irmãos, eu quero que... Eu vou compartilhar um pouco aqui sobre... Vou tentar não me alongar. Deus, Ele tem planos extraordinários para nós. E Ele passa por quebrantamento. Ele passa por nós abrirmos os nossos corações para Ele. Ele passa para você entender quem é você em Cristo. Ele passa por situações que você precisa botar o seu joelho no chão e falar: Senhor, olha, eu não sou nada, não sou ninguém, não tenho conhecimento, não, mas eu tenho o Senhor. E o Senhor é suficiente na minha vida. O Senhor, Ele é suficiente na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não devemos nos esconder, irmãos. Precisamos sempre viver a vida de Cristo em nós. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre Jesus, já que nós estamos em dezembro e se celebra o Natal, né? Mas não é específico, né? Não é específico, o nascimento de Jesus. Não é. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, porque para nós não perdermos o foco, para nós não perdermos a possibilidade de você entender por que você está aqui hoje, quem morreu por você, quem se sacrificou por você, para você ter a oportunidade hoje de sentir o Senhor através do louvor, através da palavra, através de uma oração, através de um momento, irmãos, que vai poder fazer você ter a vida eterna. Quem está buscando a vida eterna aí? Você está buscando a vida eterna com Cristo? Amém? A gente vê, irmãos, que o inimigo, ele tenta nos tirar. Ele tenta tirar isso de nós, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. Por isso que Deus, Ele enviou Jesus, e no momento em que Deus, Ele envia Jesus, Ele se abstém de algo muito valioso para Ele. Quem é pai e quem é mãe aqui? Você entregaria seu filho por um drogado?
Você entregaria seu filho por um assassino? Você entregaria seu filho por um mentiroso, um mau caráter? Então Deus ele entregou, para que hoje a gente pudesse ter essa oportunidade de estarmos aqui em vida, glorificando e adorando a Ele, amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, no momento em que Jesus ele foi traído, Deus permitiu que um dos discípulos fosse usado. E a Bíblia relata que o diabo ele entrou na vida de Judas. Que o diabo ele entrou na vida de Judas e negociou a entrega de Jesus. Então o que acontece? Um dos motivos também de nós não sentirmos a presença de Deus é que nós permitimos que Satanás sopre na nossa mente, sopre nos nossos ouvidos, sopre na nossa vida e fala: você não é ninguém, você é mentiroso, você é falso, você é hipócrita, você, entre tantas coisas. Então o diabo ele começa a soprar isso dentro de você, e se você atentar e deixar ele criar raízes dentro do seu coração, vai acontecer igual Judas. Judas negociou a vida de Jesus. Fala misericórdia. Judas negociou a vida de Jesus, irmãos. Então no momento em que Jesus ele foi traído por Judas, Jesus está lá orando, no Getsêmani, orando por nós, clamando por nós, pelas nossas almas, pelas nossas vidas, e ele começa a suar. Ele começa a suar gotas de sangue. Tudo bem, nossa, mas por que Jesus começou a suar gotas de sangue, como gotas de sangue? Porque o pecado da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, era tão grande que o corpo dele, físico como homem, não estava suportando. O físico dele, o corpo dele como homem não estava suportando. A parte glorificada de Jesus, o espírito estava intenso, mas o físico estava ferido. O físico de Jesus estava moído por causa do nosso pecado. E aí ele começa a clamar, e tem um versículo na Bíblia que fala que ele começa a orar com mais intensidade, ao ponto de que, quem lembra dessa passagem, que um anjo veio ajudar Jesus. Nesse momento da oração, o anjo veio ajudar Jesus. Só que mesmo assim, Judas veio, no momento que Jesus estava orando, Judas veio com os soldados romanos e acabou traindo ele com um beijo. E quantas vezes nós, irmãos, traímos a Jesus com as nossas ações, com as nossas atitudes? Eu pensei, eu não sinto o Senhor, eu não consigo sentir a Deus. Mas peraí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mentindo? Não vai sentir Jesus, não vai sentir a Deus. Eu estou falando mal do irmão, não vai sentir a Deus. Estou prostituindo, não vai sentir a Deus. A palavra de Deus, ela não mente, irmãos. Nós precisamos buscar com intensidade. Amém. Busque ao Senhor com intensidade. Busque ao Senhor de uma forma que você jamais buscou antes na sua vida. Posicione-se de uma forma, olha para o alto e fala assim: Senhor, eu quero ser alguém diferente do que eu já fui todos esses anos. Eu preciso ser alguém diferente, a qual eu já fui durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu me converti em 97, mas e daí? Vai fazer quase 30 anos, mas e daí? Eu preciso ser diferente de ontem. Eu preciso ser uma pessoa melhor que ontem. Olhando assim, eu vejo vários irmãos assim que eu conheço há muitos anos mesmo. Mas nós precisamos sempre ser melhor que antes, né, Bruna? É verdade, Ale? Sempre melhor que antes, né, Roberto? Nós precisamos sempre ser melhor que antes. Busque sempre ao Senhor. Para quê? Para que você não se acomode na fé. Uma vez eu ouvi uma expressão que falaram assim: apostata da fé. Falei, poxa,
na época, né, eu me lembro, falei, o que é apostata? Na época eu não sabia, não entendia. O que é um apostata da fé? Talvez algum dos irmãos não entenda, eu vou explicar. Quando se fala em apostasia, um apostata da fé é alguém que abandona os seus conceitos religiosos, os seus conceitos cristãos, alguém que abandona aquilo que você aprendeu na questão da palavra. Não podemos ser apostata da fé, irmãos. Não podemos. Nós precisamos nos posicionar hoje como filhos e filhas do Senhor, como homens e mulheres de Deus que têm um chamado específico, que têm um chamado para ganhar vidas e para que você tenha uma vida plena com o Senhor. Quando Jesus ele foi traído, irmãos, eu não vou entrar em todos os detalhes, porque senão vai ser 24 horas aqui. Mas Jesus ele foi traído, foi crucificado, e eu fico pensando no momento em que Jesus estava crucificado lá, depois de ser traído por Judas. Malharam ele, xingaram ele, ofenderam ele, feriram ele, escarneceram de Jesus, falaram coisas, fizeram coisas com Jesus que nós não temos ideia, irmãos, o tanto que ele sofreu no momento em que ele estava lá, cravado na cruz. Jesus, no momento em que ele está preso, já encarcerado ali, já na cruz do Calvário, ele olha, eu fico imaginando a multidão do lado de fora, lá embaixo, enquanto ele está lá em cima. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de cada pessoa ali. Alguns eram seguidores de Jesus, mas outros não. Outros queriam que ele morresse realmente, tanto é que lá atrás, quando Jesus foi preso, estava diante de Pilatos. Quem que eles mandaram soltar? Quem que eles mandaram soltar? Quem que eles soltaram? Quem era o culpado da história, Jesus ou Barrabás? Soltaram Barrabás. E Jesus está crucificado, e naquele momento Jesus está lá, crucificado. E a gente vê, e nós vemos que na palavra de Deus, Jesus está crucificado lá e tem dois bandidos, né? Tem dois bandidos. E um deles está escarnecendo, né, pastor? Um deles está escarnecendo, desce daí, você não salva as pessoas, então desce daí e salva-te a ti e a nós também. Começa a escarnecer de Deus. Aí o outro repreende. O que o outro fala? Você mesmo estando na mesma condenação não teme a Deus? Não teme o Senhor? Nós merecemos. Olha só uma pessoa quando reconhece o seu erro, reconhece as suas falhas. A partir desse momento essa pessoa começa a sentir o Senhor. A partir desse momento a pessoa começa a sentir algo a mais da parte de Deus. Porque ele falou assim para o outro bandido: nós somos culpados. Nós estamos pagando pelo que nós realmente fizemos. Mas esse homem não fez nada. E Jesus está lá, crucificado, moído, com a cruz, com a coroa de espinhos encravada na cabeça dele. E aí o que acontece? Jesus ele olha para a pessoa, para o ladrão, e aí eu fico imaginando, aí eu entro na cena, irmãos. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele. Nós falamos tanto quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa aceita Jesus, nós ficamos tão alegres, não ficamos? Quando uma pessoa abandona a vida pecaminosa, a vida torta, a vida que entristecia o Senhor, nós não ficamos contentes quando uma pessoa se converte? Nós não ficamos contentes? Quem fica contente aí, levanta a mão. Aí eu imagino Jesus, irmão, olhando para aquele bandido. Jesus lá, cravado. Imagino Jesus olhando para o lado.
E o coração dele se enche de alegria, irmãos. Mas como, cravado na cruz, se coloca naquela cena, uma pessoa se converteu ao Senhor. E o que nós estamos fazendo hoje para que alguém se aproxime de Cristo? O que nós estamos fazendo hoje como cristãos para que alguém se aproxime de Cristo? Eu estava lendo essa passagem, e essa passagem, Jesus como homem, no corpo de carne, foi a última pessoa que Jesus salvou. E imagina a alegria dentro de Jesus. Oh, meu filho, ainda hoje, você pode dar um glória a Deus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que a gente vê, irmãos, que não foi tão fácil. Não foi tão fácil. Jesus, ele pagou um alto preço para nós. E às vezes quando nós pecamos, quando a gente erra, quando a gente falha, porque nós somos falhos, não espere perfeição de nós. O pastor sempre fala isso. Não esperem perfeição de nós. Hoje você está vendo o Cris aqui, mas não espere perfeição do Cris. Amanhã você pode me entristecer com alguma coisa que eu falei, e já de antemão peço perdão por isso. Mas olha, preste atenção. Eu quero que Jesus ele olhe para mim da mesma forma que ele olhou para aquele ladrão. Amém? Eu quero que Jesus olhe para nós da mesma forma que ele olhou para aquele ladrão e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Tudo isso, irmãos, é para que nós entendamos que nós precisamos sempre sentir o Senhor, buscar o Senhor, para nós não nos acomodarmos na nossa vida cristã. Não podemos ser apostata da fé, não podemos. Se em algum momento da sua vida você se sentir: nossa, eu estou ficando meio fraco, eu estou ficando meio morno, eu estou ficando meio frio, tem alguma coisa, se mexa, se movimente, mas não só fisicamente, mas espiritualmente. Se movimente, ore, jejue, busque, ouça louvor, esteja com os irmãos, esteja participando de tudo que tiver na igreja. Se envolva com aquelas pessoas que podem ofertar, que podem te dar algo, de ofertar o tempo dela com paz, com amor, com bondade, Faça isso, irmãos. Se hoje nós estamos aqui é porque nós aprendemos a não andar sozinhos, amém? Glória a Deus, glória a Deus, amém. E eu vejo, irmãos, que Jesus ele não mede esforços para nos alcançar. Jesus ele não mede esforços para te alcançar. Então, vou finalizar aqui. Nós vemos que Jesus ele ressuscita no terceiro dia depois que ele é morto. Jesus ele ressuscita. E no momento em que Jesus ressuscita, né, se fala tanto, né, sobre essas passagens, que o véu do templo se rasga, que agora não é só mais os sacerdotes que falam diretamente com o Senhor, mas agora nós temos livre acesso a Ele, nós também podemos sentir a Ele, amém. Então não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade de você se aproximar do Senhor, de você buscar ao Senhor, de você estar numa posição que Deus ele olhe para você e Ele fala assim, ó: eu me agrado dessa pessoa, amém? Eu me agrado dessa pessoa, eu me agrado do Wesley, me agrado do boleiro, eu me agrado desses irmãos. Sabe por quê? Porque nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Então, no resumo de todo o contexto da palavra, nós precisamos entender. Nós vamos ler os últimos 2 versículos. Joel capítulo 2 no versículo 12. Joel capítulo 2 no versículo 12, que diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento
e pranto. Continue. Rasguem-o e não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrependem-se e não envia a desgraça. Glória a Deus. Rasguem o coração. Olha para a pessoa do seu lado, fala assim: rasga o coração, irmão. Olha para a pessoa do outro lado, fala: rasga o coração, irmão. Glória a Deus. Apocalipse 5:12. Apocalipse capítulo 5, no versículo 12. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, força. Vamos ler de novo? Fiquem de pé e vamos ler junto esse versículo. E cantavam em alta voz: aleluia! Digno é o Cordeiro, irmãos, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de falar: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toma posse dessa preciosidade que Deus deu para você. Toma posse desse grande chamado que Deus te deu de ser filho. Em João capítulo 1, no versículo 12, lá diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.